E a medida provisória que permite a redução de salário e jornada ou até a suspensão do contrato de trabalho volta a ser discutida hoje pelo Supremo Tribunal Federal. E é para entender um pouco melhor aí os principais pontos dessa medida provisória que a gente recebe no estúdio paralelo aqui do Jornal do Meio-Dia, o advogado empresarial e trabalhista José Moreno Júnior. Boa tarde, doutor Moreno. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. É uma satisfação estar convosco aqui nesse programa que é Líder de Audiência. E é uma honra. E nós tentaremos aqui juntos explanarmos e esclarecermos as principais dúvidas acerca dessas medidas tão importantes para a recuperação da economia. E qual o procedimento aí de trabalhadores e de empresas que estiverem interessados nessas questões aqui de redução da jornada de trabalho e a suspensão do contrato? E primeira pergunta, tem que ser as duas coisas juntas ou não é necessário? Não, Lúcio. A bem da verdade, o que a gente tem que levar em consideração é que esse cenário da pandemia instalou-se uma crise nunca vista antes, né? Sobretudo no cenário mundial, e há necessidade de criação de medidas no sentido de se mitigar essas crises, não só no aspecto da saúde, bem ainda no cenário econômico. Quando se fala de crise, primeira ideia que vem ao empresariado é cortar custos e, consequentemente, dispensar, demitir empregados. Essas medidas vieram para tentar impedir demissões em massa. Criaram-se, então, duas situações específicas: redução de salário e de jornada ou suspensão do contrato de trabalho. Em qualquer uma das possibilidades, tem que haver uma adesão, ou seja, tem que ser por acordo firmado entre empregado e empregador. Então, a premissa básica para que essas medidas possam ser implementadas é o empregador querer manter o seu empregado e o empregado querer manter-se no emprego. Sem o acordo, não é possível a adoção de nenhuma dessas duas medidas. Pois é, na prática, para a gente entender melhor, até mesmo para ilustrar, né, para o empregado e o empregador entenderem. Primeiro, quem pede isso é o empregado, o empregador. O empregado não vai pedir nada. E como que vai funcionar esse cálculo? Vamos jogar em um salário de R$ 2.300. Aí a empresa pega e fala, olha, eu não tenho mais condições de pagar R$ 2.300. Ela vai pagar metade e o governo federal, em cima dessa metade, faz o cálculo para pagar o restante. Como que vai funcionar? Perfeitamente, Nayara. A bem da verdade, a empresa, ela informa ao empregado, a gente está falando de empresa, mas de empregadores de um modo geral. Ela informa a seus empregados a intenção de se firmar um acordo, seja por suspensão do contrato, que é válido somente por 60 dias, um máximo de 60 dias, ou por redução salarial e de jornada, que pode ser de até 90 dias. Esse cálculo ele vai depender de qual foi o formato escolhido entre as partes. Então, o empregador encaminha a proposta, em ela sendo aceita, em 2 dias ela passa a ter validade, o empregador informa esses dados junto ao Ministério da Economia e informa também ao sindicato da categoria. Respondendo objetivamente a sua pergunta, em um cenário de um salário de em torno de R$ 2.300, no caso de uma suspensão de contrato, para as empresas que são consideradas microempresas, que não sejam médias ou de grande porte, o governo federal vai pagar sozinho um benefício emergencial, que tem as siglas de BEM. Nesse caso, por R$ 2.300, esse empregado ele vai receber cerca de R$ 1.630, pagamento específico e único e exclusivo do governo federal. No caso do exemplo que você citou, de uma redução de jornada de trabalho de 50% e consequente redução de salário, ele vai receber aproximadamente em torno de R$ 1.900, se for de uma empresa com faturamento acima de R$ 4.800.000 na database 2019, e se for de uma empresa com redução, com uma... Faturamento? Perdão, obrigado. Faturamento abaixo dessa importância, esse valor vai estar em torno de R$ 1.800. Então, a gente percebe claramente que vai sim haver uma perda significativa nos valores mensais que esse empregado vai receber. Mas é uma alternativa totalmente viável, porque na minha concepção é muito melhor você
negociar com esse empregador, manter o seu emprego, para que juntos possam superar essa crise dificílima, do que você eventualmente vir a ficar desempregado. E outra coisa, doutor Moreno, esses acordos, qual o procedimento aí para empresários e trabalhadores no seguinte sentido? Onde é que são celebrados esses acordos? Lúcio, onde é que são oficializados, melhor dizendo, porque ele é celebrado entre o trabalhador e a empresa. Perfeito, perfeito. A intenção de se celebrar o acordo, ela pode ser feita por WhatsApp, por e-mail, né? Precisa haver um comunicado. Eu orientaria que se fizesse por escrito efetivamente. Isso pode ser feito na própria empresa, ou seja, em algum ambiente, né, onde eles possam se encontrar, ou através de mecanismos também eletrônicos, mas uma vez tendo esse documento assinado, tem que ser feito o cadastro junto a um site específico do Ministério da Economia. Essa fase ela é toda da própria empresa. A partir do momento que foi feita essa comunicação, dali a 30 dias, o empregado já vai começar a receber esse benefício emergencial. E é obrigação da empresa também comunicar em até 10 dias, a partir do momento da assinatura, o sindicato da categoria, porque ele vai ter que validar esse acordo em determinado momento. É assim que prevê, sobretudo, o que está sendo discutido hoje, junto ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que, para se negociar reduções salariais, obrigatoriamente tem que ter o envolvimento do sindicato patronal. E, a partir daí, ele tem uma importância muito significativa, porque é o momento em que tem que ver a união entre todos os interessados. Não é momento de se criar empecilhos, de se criar dificuldades, mas sim de informar aqueles envolvidos que o melhor a se fazer nesse momento é firmar os acordos. Agora, doutor, existe um teto para esse pagamento por parte do governo? Eu pergunto isso porque muitos falam o seguinte: olha, quem ganha mais vai perder mais, quem ganha menos não vai sentir tanto esse impacto. Eu queria também que o senhor tocasse na questão da estabilidade. A empresa ou o empregador que aderir a esse auxílio, ele tem que manter uma estabilidade ali daquele empregado? Exatamente, Nayara. As duas premissas aí são verdadeiras, corretíssimas. No primeiro aspecto, quem aufere renda maior certamente terá uma perda maior. Entretanto, é possível, caso as empresas tenham essa possibilidade, tenham um fluxo de caixa, de pagar o que a gente chama de ajuda compensatória, prevista também na medida provisória, no sentido de se acrescentar esses valores. Hoje, o teto que vai ser pago pelo Ministério da Economia é o teto do seguro-desemprego, que está em R$ 1.813 e alguns centavos. Então, o governo federal não vai pagar a nenhum trabalhador uma importância superior a essa. Em todos os acordos que visem redução de salário e de jornada, nós teremos um pagamento misto. Exemplo hipotético: aquele que optar por uma redução de 25% da carga horária vai ter o pagamento do seu salário pela empresa, pelo valor real do seu salário. Mas os 25% pagos pelo governo federal serão feitos com base nas regras do seguro-desemprego e serão, no máximo, até esse valor de 1.813, ou seja, 25% provavelmente de 1.813. Quanto à indagação, à afirmação acerca da estabilidade, exatamente. Na verdade, sempre tem aí uma contrapartida. Isso que é interessante. Aqueles empregados que aderirem a esse programa do governo federal, que aderirem a celebração desses acordos, eles terão uma estabilidade provisória pelo período que durar a suspensão do contrato ou a redução do salário, mais esse período quando do retorno. Ou seja, se ele fizer o acordo por 30 dias, a estabilidade dele será por 60. Se for de 60 dias, a estabilidade se for por 60 dias, ela vai ser, então, de 120. E assim sucessivamente, lembrando que o prazo máximo para esses acordos é de 90 dias. E já existe aí alguma informação de caráter oficial sobre o número de acordos que já teriam sido celebrados aqui em Mato Grosso entre trabalhadores e empresas? Lúcio, confesso a você que eu não tenho essa informação oficial. Posso te dizer que essa prática ela ganhou uma força a partir desta semana, porque tivemos, tão logo da edição da medida,
uma liminar que foi proferida pelo ministro Lewandowski do STF, onde ele acabou, na minha concepção, entendendo que haveria necessidade de já ter uma homologação, uma anuência do sindicato já nos primeiros 10 dias. E isso fez com que houvesse, aí, vamos dizer, um desestímulo, né, à procura desse tipo de acordo. Entretanto, com a alteração da decisão dele, que ocorreu agora na segunda-feira, onde ele afirmou que os contratos são válidos já a partir do momento em que eles foram firmados e que essa anuência do sindicato poderá vir num segundo momento, a gente está tendo agora uma grande procura para a elaboração e confecção desses acordos. Mas, oficialmente, eu confesso a você que eu não saberia te dizer. Agora, doutor, mais uma perguntinha a respeito desse momento. A gente sabe que nem todo empregador respeita aí as leis trabalhistas. Muita gente mandando mensagem dizendo que o contrato, por exemplo, foi mandado embora, mas acabou não recebendo nada. Ou seja, problemas trabalhistas. Eu queria saber do senhor, essas pessoas estão conseguindo acionar na justiça esses empregadores? Qual que é a celeridade? A justiça está respondendo rápido? Eu pergunto isso porque no meio dessa pandemia, como tem sido o funcionamento da Justiça do Trabalho? Olha, a Justiça do Trabalho, de um modo geral, ela sempre foi muito célere, ela sempre tentou dar uma prestação jurisdicional à população de uma forma muito dinâmica e ágil, né? Não está sendo diferente neste momento. O que a gente tem de problema é em relação à suspensão dos prazos processuais, que, na minha concepção, é uma medida acertada, porque precisamos, neste momento, sobretudo, cuidarmos da nossa saúde. Eu acho que o que é mais importante nesse momento é nós evitarmos a contaminação. Mas é possível, sim, as pessoas que estão tendo dificuldade em receber os seus haveres rescisórios, porque, de fato, tem empresas que, como fecharam, estão dispensando os seus empregados e não possuem sequer recursos para pagar as rescisões. Então, esses empregados, eles não estão desamparados no sentido de se ajuizar uma ação trabalhista. Entretanto, vai demorar um tempinho ainda para se marcar uma audiência, para se tentar ter um acordo. Então, é muito importante, eu até sugeriria, antes de se, talvez, ajuizar ações, que busque o seu sindicato, que busque o próprio empresariado e tente fazer o acordo extrajudicial, porque com isso eles vão ganhar celeridade e vão ter aí uma possibilidade de uma solução mais rápida nesse momento de crise. Mas a Justiça do Trabalho tem tentado desempenhar o seu papel, sem sombra de dúvida. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Fique com Deus. Um forte abraço.